É algo. Obrigado por me encorajar, Randal, todos os irmãos que estão aqui presentes. Eu que conheci vários aqui mais pela telinha de computador, né? Hoje eu estou aqui com muitos irmãos amados aí. E até estava brincando com o Alexandre, conhecer ele pessoalmente, né? Nós vamos conhecer Jesus pessoalmente, temos que viver ele, né? Temos que viver ele, como o nosso irmão trouxe a mensagem aqui para nós aqui, sobre o monte aqui. Muito bom estar com vocês aqui, amados, e trazer uma mensagem de Jesus, falar das promessas, né? O nosso irmão trouxe sobre os frutos. Nós vamos trabalhar ali em João 14. Eu vou trabalhar sobre as promessas de Jesus, falando ele falando com os seus apóstolos, logo depois também da preparação, né, da Páscoa, onde o irmão trouxe aí falando que ele iria sofrer, ele sabia de todos esses fatos. E ali no capítulo 13 de João, antes da festa da Páscoa, no capítulo 13, versículo 20, versículo 1, eu estou com a tela aí, pode passar que os irmãos vão ver ali. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que haveria chegado o tempo, né, e queria deixar esse mundo e queria para o Pai, tendo amado muito, amou os seus que estavam no mundo e amou até o fim, né? João traz isso para nós, e é interessante, porque o irmão Joel trouxe sobre os frutos, e uma das primeiras palavras do frutos lá em Gálatas é o amor. E Jesus ele fez uma demonstração de amor ali no capítulo 13, lavando os pés dos seus apóstolos, né, dos seus discípulos, né? Então é uma demonstração de humildade, de amor, que é aquilo que ele quer que nós também façamos, né? Ele traz o amor ali. E no versículo 34 desse mesmo capítulo, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Como isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então o amor é uma das virtudes do fruto, né, que nós temos que praticar, né? E aí no capítulo 13, no 33, ele diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo: para onde vou, vocês não podem ir. Ele estava já sabendo de tudo que ia acontecer, estava preparando seus apóstolos, né? E Pedro, creio eu que ele ia pensando naquilo que ele tinha dito no versículo 33, ele faz uma pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus responde: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro ele perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. No 38, Jesus diz assim: você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí ele vem desenvolvendo o capítulo 14, que é o que nós vamos, né, que foi preparado para poder ler aqui no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, né, onde Jesus diz uma promessa para ele e começa assim: não perturbe o coração de vocês,
Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Eu coloquei o 4 aqui também. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Então, Jesus ele começa dizendo no versículo 1 do capítulo 14, não perturbe o coração de vocês. Os apóstolos estavam com Jesus, conheciam Jesus, andavam com ele há 3 anos. E por que ele faz ele tem essa percepção? Porque ele diz que ele não iria mais estar com eles, né? Uma amizade, uma devoção de amor, o tempo todo com eles, fazendo milagres, caminhando lado a lado com aqueles apóstolos. E ele começa dizendo assim, não perturbe o coração de vocês. Eu até coloquei alguns significados aqui, ficar agitado, perturbar, né? Causando uma acomodação interior, né? Tirar a calma mental, né? Ficar instável, coisa que hoje em dia muitas pessoas ficam, né? Sem ter Deus no coração. A gente vê o mundo hoje muito assim, preocupado, né? Fica agitado, incomodado. Então ele diz aqui que creiam em Deus e creiam também em mim, né? Crer em Deus. Nós falamos muito aqui de dar frutos, né? O que é crer? Crer é ter fé, né? E a fé remete muito à obediência, né? Crer no Criador, naquele que estava antes de todas as coisas, antes de tudo que existia, ele já estava ali. Ele... Eu estou com medo. Ele é Jeová, né? Que significa eu sou, né? Somente Deus sabe o motivo pelo qual nós somos criados, somos formados. E Deus, nessa promessa que ele, através de Jesus, está falando ali, Jesus quer que a gente conheça a Deus, né? Ele falando com seus apóstolos, creiam em Deus, tenha fé naquele que é o Criador, né? Como está lá em Gênesis 1. No princípio Deus criou o céu e a terra, era a terra vazia, sem forma, né? Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, né? Crer nesse Deus que Jesus o tempo todo ali do lado a lado com seus apóstolos, caminhando, eles tinham que não perturbar o coração, porque ele ia deixar naquele momento, né? Ele falou que ele não ia estar mais próximo deles, e Pedro, né, pergunta, né? Como assim? Então ele tem essa percepção. E para nós hoje aqui em Hebreus 11, no versículo 1, dizendo da fé, do que é crer, né? Versículo 1 de Hebreus 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E é o que temos que ter aqui hoje, fé, como Jesus estava encorajando os seus apóstolos, para crer nele, né? Crer, ter fé em Deus e crer naquele que enviou ele, né? Que enviou Jesus para estar lado a lado, ensinando, mostrando, né? Um Deus que exerce toda essa soberania, né? Tem autoridade sobre nós. Um Deus que devemos submeter-se a Ele, obedecermos às suas ordens. E Cristo também é Senhor. O irmão leu aqui, lá em Mateus 7, 21, onde ele pega e diz nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso aí. Está lá em Salmos 62, versículo 11 a 12. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Procedimento esse que ouvimos aqui sobre os frutos, né? Que está lá em João 15, né? Permanecer, ser fiel. E Mateus, né, 7, que você leu para nós, o próprio Jesus falando aos apóstolos, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres.
Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afasta-se de mim, vocês que praticam mal. Né? Conhecer esse Deus que nós temos que ter obediência e ter realmente as práticas de obediência naquilo que Ele conduz. Assim como Jesus estava conduzindo os seus apóstolos, Ele teve uma prática de amor, né? Lavando os pés dos seus apóstolos ali, naquele momento que Ele saberia que iria partir. Crendo em Deus Redentor, né? Um Deus que nos salva, né, dos pecados, que nos resgata, que tem a redenção, né? Ele é um Deus de libertação por meio de um preço, né? Um preço que foi comprado, né, a nossa liberdade com o sangue do seu próprio Filho, né? Então devemos buscar essa salvação e crer, tendo fé junto com a obediência, como foi citado aqui pelo irmão Joel, a mensagem que ele trouxe antes, né? Lá em Isaías 48, 17, eu trouxe alguns textos para a gente poder ter e focar neles também. Pode passar a próxima tela para os irmãos verem. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhes ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Esse é o Deus que nós temos que ter, né? Através das leituras, através de conhecê-lo cada vez mais, né? Podendo usar também aqui a internet para poder dar uma busca na Bíblia, no celular, mas conhecer na obediência. E lá em Efésios, Paulo ele diz assim para os irmãos: nele temos, Efésios 1, versículos 7 a 8, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Esse entendimento nós buscamos onde? Através da palavra, na Bíblia, estudando, lendo, nas lives, né? O irmão Giovanni, que sempre motiva os irmãos aí a participar dos estudos, juntos, né? Unidos, né? Ligados na videira, como foi mencionado, e sabendo que o Deus que nós temos que crer é um Deus Espírito. É um Deus que, como Jesus, quando teve com aquela mulher samaritana, disse para ela que os verdadeiros adoradores são aqueles que adorarão em espírito e em verdade, né? Conhecendo cada vez mais, né, esse Deus Supremo, que não tem uma forma material, né? É uma forma espiritual, que Ele busca da parte dos homens, não uma adoração à altura da sua pessoa. Ele não é homem, é invisível, né? Lá em Colossenses 1, Paulo diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui ele já falando de Jesus, aqui estava ali falando, conduzindo essas palavras dos seus apóstolos, né? Então a adoração ela deve ser espiritual, esse conhecimento ele deve ser profundo e duradouro, né? Então a gente vê que Deus, ele é um Deus de amor, Ele é um Deus que exerce toda a face do amor sobre nós, um Deus que é generoso, um Deus que não é como o amor humano, Ele é puro, sem egoísmo, né? Nós podemos e devemos demonstrar esse amor, é um amor abrangente, né? Tem um versículo que eu gosto muito, do capítulo 3 de João, versículo 16 de João 3, que eu sempre, quando vou falar com os irmãos, ensinar, João 3,16, né? A irmã já até sabe de cor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho, né? Para que nós pudéssemos ficar ligados, né? Ficar alicerçados e obedecê-lo também. Em 1 João 4,16, João diz assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Permanecer no amor é um dos frutos, né, do Espírito, né? É aquilo que nós vimos lá em Gálatas, né? Então o amor ele remete à obediência. Então crer em Deus e crer em Jesus Cristo
Quem é Jesus Cristo? Ele é Emmanuel, Deus conosco, né? Ele veio na carne, né? E veio para morrer em nosso lugar. Ele morreu a fim para que vivêssemos, para que nós pudéssemos viver para Ele. Então, quando Jesus, ele falando com os seus apóstolos, creem em Deus e creiam também em mim, ele ali lado a lado com ele queria que realmente eles entendessem tudo aquilo que Jesus estava fazendo e o motivo pelo qual ele estava aqui. Para nós é um paradoxo saber que Jesus é 100% divino e 100% homem, né? Mas a Bíblia diz isso, nós temos isso convicto para nós. Lá em Mateus 1, versículo 23, né, Mateus ele vem mostrando a genealogia de Jesus a partir do versículo 1, e no 23, quando o anjo ali para José, encorajando ele a realmente receber Maria como sua esposa e manter aquela união, ele diz assim no versículo 23: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Então aqui, reconhecendo quem é Jesus, tendo essa fé em Jesus, a própria palavra nos diz quem realmente Jesus é. E o próprio João, lá no capítulo 1, versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João ele esteve lado a lado. Jesus lavou os pés dele naquele momento. E aqui ele tem essa convicção de quem realmente é Jesus Cristo, de quem realmente Jesus veio, o motivo pelo qual ele veio também. E ele nos motiva a entender isso. E Jesus é o quê? Jesus é Senhor e Salvador, né? A Bíblia coloca esses dois termos nessa ordem, né? Primeiramente Jesus é Senhor e depois Salvador. Nós temos que realmente seguir o que a palavra nos diz, né? Devemos obedecer para sermos salvos na eternidade e eternamente, né? E devemos receber essa mensagem de crer e obedecer. Nós temos ali em Hebreus 5, o autor de Hebreus diz assim, no versículo 9: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte eterna de salvação para todos os que lhe obedecem. Obedecer a Jesus é estar realmente ligado na videira verdadeira, como ele exortou ali. E o próprio Jesus, ali em Marcos 16, com relação à obediência, e com relação até mesmo você estando ligado no Espírito, dando os frutos, né, como o irmão disse, para poder levar essa mensagem, ele diz assim no versículo 15: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus ele fala para os seus apóstolos: né? Creia em mim, creia em Deus e creiam também em mim, né? E está aqui: quem crer e for batizado será salvo. Nós lemos lá nessa sua promessa no versículo 2, desse capítulo 14, vou preparar lugar, né? Aquele que crê, aquele que realmente entrar na vida em Jesus Cristo, crendo em Deus e crendo nele, né? E a palavra de Jesus é uma palavra de poder, né? Tem a palavra ali em Mateus 8,16, o versículo diz assim: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Jesus, caminhando com os seus apóstolos, ele fez todas essas maravilhas, né? Transformando água em vinho, curando, mostrando quem realmente ele era, de onde ele veio, né? E o que Jesus fala acontece, né? Suas palavras, a palavra de Jesus, ela tem poder criador, como foi no princípio, como nós vimos lá em João, afirmando no capítulo 1, e restaurador, como ele restaurou várias pessoas, né? Seus próprios apóstolos, né? Uma palavra que nós devemos acolher e receber, essa palavra de poder. O autor de Efésios, né? Paulo de Efésios, no capítulo 1, versículo 13,
Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Promessa essa que esse evento está trazendo muitas promessas que Jesus fez, né? E que com certeza hão de se cumprir, né? E muitas já se cumpriram, né? A própria vinda dele, né? 1 Pedro 1, versículo 22 e 23. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem uns aos outros de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, que está aqui na Bíblia, né? Viva e permanente. Pedro ele traz aqui, né, afirmando que aqueles que realmente estão em Cristo, eles vão receber essa promessa, né? Jesus ele veio na carne, veio na glória, né? Ele veio a primeira vez, virá a segunda, mas com um propósito diferente, né? Como o irmão Randall disse, né, nos últimos 3 eventos que nós tivemos aqui, foi falado da morte de Jesus, da ressurreição e da sua segunda vinda, né? Então nós devemos preparar para essa segunda vinda de Jesus, porque faz parte dessa promessa que ele está fazendo aqui nesse capítulo 14, logo nos 3 primeiros versículos, né? E com isso podemos realmente receber e apoderar essa promessa, né? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. Guardar a Jesus, permanecer nesse teu amor, obedecer a todos os seus mandamentos, a todos os seus, aquelas palavras que ele deixou para que nós pudéssemos seguir, né? E conhecer a Deus, conhecer a Jesus, é realmente viver o Evangelho, né? Não como o mundo hoje vive, mas realmente analisar o que a palavra diz e caminhar lado a lado. Pedro, ali em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 13, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Justiça essa que todos nós aqui esperamos, né? E essa promessa que está no versículo 2 do capítulo 14 de João: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhe teria dito, vou preparar lugar. Por isso que realmente nós temos que crer nesse Deus que nos trouxe aqui hoje. Por isso nós estamos aqui todos para poder ouvir a sua mensagem, né? E principalmente obedecer. A obediência a tudo aquilo que Cristo tem nos ensinado faz nós nos apoderarmos dessa promessa, né? E principalmente nessa promessa de amor que Cristo ele tem para nós, né? Lá em Gálatas 3, versículo 26 a 29, irmãos, pode até olhar no telão aí. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A fé é crer em Jesus, né? Pois os que em Cristo foram batizados, olha aí a obediência, depois de crer, né? De Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Promessa que Jesus fez para os seus apóstolos. Né? Eu vou, mas vou preparar lugar. Né? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Então ela falou que está crescendo cada vez mais esse evento, né? Muita gente vai. E promessa que
o próprio Josué e Salomão, eles disseram isso, né? Que Deus ele não falha com as suas promessas, né? Lá em Josué 23, versículo 14: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez deixou de cumprir. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Então nós temos que também crer no que Josué colocou aqui. E lá em 1 Reis 8, versículo 56, bendito seja Deus que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Então Jesus, ele está falando ali para os seus apóstolos, né? E ali no versículo 3, ele diz assim: e se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Promessa de volta, né? Promessa que temos que sempre lembrar, né? Nós fazemos isso na ceia, né? Aos domingos, todo primeiro dia da semana, a gente lembra do Evangelho, né? Da morte e ressurreição de Jesus, e sempre espera a sua vinda. Sempre espera a sua vinda. Jesus, ele disse isso para os apóstolos, e até lá em Atos, quando, no primeiro capítulo de Atos, versículo 10 e 11, quando dois homens de branco falam para os apóstolos, assim que Jesus estava sendo elevado aos céus, sendo aquela promessa do Espírito Santo, né, que foi dito aqui pelo irmão Joel, versículo 10 diz assim: eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Isso é o relato de Lucas, mas que nós, com a palavra na mão, já sabemos que Jesus, ao falar dele, ao falar sobre a sua ida e falar que prepararia lugar para eles ali tiveram, com certeza eles ficaram observando e falando: ele realmente vai voltar. E é isso que nós temos que ter em nossos corações, saber dessa volta de Jesus, né? Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 1, do 8 ao 10, que diz aí: porque partindo de vocês, dizendo ao povo de Tessalônica, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E um versículo que a gente sempre lê muito, para encorajar os irmãos que... Temos um irmão que faleceu esses dias, né? E até temos que orar pela família, mas é uma mensagem de encorajamento que Paulo diz aqui, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, o que ficarmos até a vida do Senhor, certamente não pereceremos, os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares.
e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. Em 1 Pedro, capítulo 1, de 8 a 9, mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aqui eu queria encorajar os irmãos a crer em cada versículo, em cada capítulo que nós vimos aqui, para que realmente nós pudéssemos crer nesse Deus que nos traz aqui hoje, e em Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, né? Para que junto com Ele, na obediência, né? E principalmente no seu amor, né? Que é o maior ato, né? Que nos traz essa fé, essa esperança, nós possamos receber a sua glória e a sua promessa, né? Que o amor de Deus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a alegria do Espírito Santo, né? Que ela esteja com cada um de nós nesse evento e na nossa caminhada, né? Quero agradecer por esse momento. Peço desculpas de mostrar a demora para ver pelo notebook, mas que o Senhor seja sempre louvado e que a obediência a tudo aquilo que Ele tem nos demonstrado a cada dia possa estar em nosso coração. Amém?